Além de nós entendermos o cálculo de potência para um sistema de radioenlace e suas nuances, seja potência e perdas, é importante que nós saibamos também sobre linha divisada. O que seria linha divisada, pessoal? De maneira muito reta, é o ato de um rádio conseguir se comunicar com o outro. Tá? Isso pode ser feito de duas formas. Pode ser feito de maneira visual ou por RF. Então, se você consegue ver até o final do link, significa que temos uma linha divisada visual, ok? Já de RF é preciso ser calculada, porque precisamos de um espaço extra entre as obstruções para que tenhamos um link de qualidade. Em outras palavras, digamos que você tem esse respectivo enlace. Quando você tem um enlace aqui que não tem nenhum tipo de obstrução, como nós temos aqui, você considera como um enlace divisada visual. Já que você tem algum tipo de obstrução ou a possibilidade de obstrução, você chama de um enlace RF, porque você vai precisar verificar se essas obstruções aqui elas vão afetar negativamente ou não o sinal. Pode ser que sim, pode ser que não. E outra coisa, você não tem que calcular somente a distância em linha reta, tá, pessoal? Não é isso. Dependendo da sua faixa de frequência, você vai precisar calcular também uma folga para cima e para baixo. Essa folga, na verdade, são elipses, elipsoides, como vocês podem ver aqui em verde e também em amarelo. Tudo bem? Essas elipsoides são conceitualmente chamadas de zona de Fresnel ou elipsoide de Fresnel. Então, o que seria isso, né? Na verdade, o criador dessa teoria é o Augustin Jean Fresnel e ele conceituou que isso é o conjunto teoricamente infinito de elipsoides em torno de uma linha divisada de um enlace de dados. Ou seja, quando você vai ter um enlace de dados aqui, você, na verdade, vai ter uma série de elipses, né, que representam o sinal. Cada elipse dessa representa a potência do sinal. Então, normalmente, você vai ter, por exemplo, uma elipse aqui. Depois você vai ter a segunda. Depois você vai ter a terceira. E assim sucessivamente. Perfeito? Claro que no nosso caso aqui, você não precisa considerar as demais elipsoides. Você deixando a primeira elipsoide livre ou com pouca obstrução, já faz com que você tenha uma rede, um enlace de boa qualidade. Então, existem várias elipsoides, mas nós nos preocuparemos somente com a primeira. Com ela bloqueada, aí sim, podemos ter problemas. Perfeito? A título de curiosidade, nós conceituamos que essas elipsoides, elas acabam somando ou atenuando o sinal. Por exemplo, aqui nós temos a elipsoide número 1. Posso ter uma segunda elipsoide aqui, número 2. E posso ter também a elipsoide número 3. Perfeito? Teoricamente falando, a literatura diz que se você somar as elipsoides ímpares, por exemplo, a 1 e a 3, elas são elipsoides benéficas, elas são elipsoides que reforçam o sinal. As elipsoides pares, como por exemplo a 2 e a 4, elas são elipsoides negativas, então elas contribuem negativamente para a propagação do sinal. Então, em teoria, se eu tiver, por exemplo, a elipsoide número 1 sem obstrução, a elipsoide número 3 também sem obstrução, você vai ter o melhor dos mundos. Agora, se você tiver obstrução na elipsoide número 2 e também na número 4, elas vão subtrair a qualidade do sinal. Perfeito? Isso é mais no campo da teoria, tá? Eu não considero que você analisar com tanta profundidade assim as demais elipsoides seja crítico para nós. Tendo a primeira elipsoide livre, ótimo, legal. Então, Bruno, mas se são elipsoides, como é que a gente define o tamanho delas? O que é maior, o que é menor? O que influencia? Dica não, resposta já, né? Frequência, pessoal.
Já adianto para vocês, lembra do nosso exemplo lá, né? Que quanto menor aqui o comprimento de onda, maior a frequência. Perfeito? Agora, se você tiver um comprimento de onda maior, né? Você vai ter uma frequência menor. Então, isso aqui influencia na elipsoide. Tá? Você vai ter elipsoides com comprimento de onda muito grande que vai ter, claro, né, uma elipsoide grande demais, né? Ou seja, você vai ter um comprimento de onda muito grande, perdão, e esse elipsoide cresce. Você tendo um comprimento de onda pequeno, essa elipsoide também vai diminuir. Então vejam aqui, um exemplo hipotético. Você vai ter, por exemplo, uma elipsoide em 5 GHz, em 2.4 e 900 MHz, ou seja, 0.9 GHz. Então percebam, a faixa aqui de 5 GHz ela vai ter um comprimento de onda menor e, consequentemente, uma elipsoide também menor. Perfeito? Já a faixa de 2.4 fica no meio termo, né? Ela já tem uma elipsoide um pouco maior, ou seja, menos diretiva, e a faixa de 900 MHz já tem uma elipsoide bem mais ampla. Perfeito? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o raio dessa elipsoide vai aumentando de acordo com que a frequência vai diminuindo. Perfeito? Como é que a gente pode enxergar isso também? Na sua própria casa você consegue visualizar essa ideia. Quando você vai usar, por exemplo, o seu controle remoto, para você conseguir mudar de canal mesmo na sua televisão, no seu sistema multimídia, o que seja, você precisa apontar direto para a TV. Se eu apontar para o teto ou então para algum outro local, talvez não funcione, a não ser que seja por reflexão. Aí é outra história. Mas você precisa apontar. Por quê? Porque o seu controle remoto ele vai utilizar infravermelho. O infravermelho, pessoal, tem um comprimento de onda na casa de milímetros. Ou seja, se você, por exemplo, quisesse fazer, hipoteticamente falando, um enlace de infravermelho, nossa, seria muito difícil, porque você ia ter que alinhar a fonte e o destino muito bem, com precisão milimétrica. Ou seja, bem difícil fazer isso, né, pessoal? Não é uma solução interessante. Mas para curtas distâncias, o infravermelho funciona a contento. Tudo bem? Ou seja, voltando aqui, se você tiver uma frequência alta, no nosso caso 5 GHz, por exemplo, 5, 6 GHz, você vai diminuindo aqui o raio do nosso elipsoide. Se diminuir o raio, o que é legal? Você tem menos chance de obstrução, né? Você deixa o sinal mais diretivo, mas também você tem que tomar cuidado, pois você vai ter que alinhar melhor o seu enlace de rádio, ou seja, você vai ter que posicionar melhor para que você tenha o máximo de precisão. Então, algumas características para você sumarizar isso tudo que eu acabei de comentar. Se a distância do enlace aumentar, o raio também aumenta. Ou seja, a distância também está diretamente vinculada a este raio, essa elipsoide de Fresnel. Se a frequência cai, ou seja, se a frequência é menor, o raio também aumenta. Ou seja, se a frequência cai, o que acontece com o comprimento de onda, pessoal? Isso mesmo, o comprimento de onda aumenta e o raio também aumenta. Quanto menor a obstrução tivermos no enlace, melhor é o seu desempenho. Se você tiver sem nenhuma obstrução, perfeito, né? É o melhor dos mundos, claro. Você pode ter outros tipos de interferência que podem atenuar, piorar o seu sinal, mas em termos de obstrução, estamos bem. Pelo menos 60% do enlace precisa estar desobstruído. Então, aquele seu raio, aquele seu primeiro elipsoide de Fresnel precisa estar pelo menos 60% desobstruído. Isso é uma excelente prática, tá? Importante que vocês saibam isso. E é importante montar as antenas, claro, em pontos altos, né, para você evitar essas obstruções. Senão você vai ter
problemas sérios. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês: eu estou falando dessa zona de Fresnel, eu não estou falando necessariamente do ganho da antena. Tá? Isso aqui está vinculado ao comprimento de onda da faixa de frequência que você está utilizando. Claro, se você tiver uma antena de maior ganho, você pode concentrar mais ainda esse sinal e melhorar o desempenho ainda mais. Perfeito? Então, por favor, tenham isso em mente.